Ei gente, bem-vindo a mais um vídeo Forza. Eu sou Rafael Perígolo e nós vamos falar um pouquinho sobre a visão. Aproximadamente 70% de todos os receptores sensoriais do nosso corpo estão presentes nos nossos olhos. E para você poder ver ou reconhecer ou até mesmo perceber alguma coisa, pelo menos metade de todo o seu córtex sensorial precisa estar envolvido. A visão é considerada um sentido dominante no homem. Vamos então navegar um pouquinho no mundo da visão. Antes de falar um pouquinho sobre o que o olho enxerga, vamos primeiro falar o que ele vê. E o que os nossos olhos veem nada mais é do que a luz refletida sobre um objeto. E para a gente entender essa luz, a gente precisa entender que ela nada mais é do que uma radiação eletromagnética que navega em ondas. Sim, onde a frequência refere-se à cor, a amplitude refere-se ao brilho. Nossa capacidade de ver é restrita considerando a dimensão e o espectro eletromagnético. Essa luz que é percebida por nossos olhos, ela é convertida pelos nossos fotorreceptores e eles vêm a converter essa energia luminosa, toda essa informação luminosa, em impulsos nervosos para que a gente consiga processar. E para entender como tudo isso vai se conectar, a gente precisa discutir um pouquinho sobre como o olho funciona. Se a gente vê um olho de alguém, a gente observa que ele tem um formato globular e que ele tem aproximadamente 2,5 centímetros de diâmetro. Essencialmente, o olho é oco por dentro. Ele é preenchido por fluidos que mantêm o formato do olho e vêm a nutrir também as demais estruturas presentes no olho. A gente só consegue ver um pedacinho dele e esse outro tanto que nós não conseguimos ver é coberto por tecido gorduroso e músculos oculares extrínsecos. O olho fica preso na nossa órbita ocular. Bom, para a maioria das pessoas, né? Após algum trauma, até mesmo um espirro um pouco mais intenso, pode acontecer a saída do nosso globo ocular da sua câmara. Essa condição é chamada de luxação do globo ocular, que definitivamente você não quer buscar no Google. Bom, eu vou ficar aqui um pouquinho enquanto você busca lá no Google. Já buscou? Não é bizarro? Enfim, mas não é sobre isso que a gente vai falar. O olho ele pode ser compreendido em 3 camadas principais: fibrosa, vascular e interna. A camada fibrosa é basicamente uma camada branquinha, sendo chamada de esclera. A transparente, que é a que a gente vê na frente, ela é chamada de córnea. A córnea é basicamente uma estrutura que permite a entrada da luz dentro do nosso olho para que possa ser processada e convertida em neurotransmissão. Um fato muito interessante é que a córnea é a única estrutura do nosso corpo em que a gente é capaz de receber, através de um transplante de uma outra pessoa, sem o menor risco de rejeição. Isso acontece porque ela é uma camada avascular, não tem vasos sanguíneos e por isso ela escapa do nosso sistema imunológico. A córnea possui muitos receptores de pressão e de dor, e por isso qualquer esbarrão ou até mesmo algum tipo de trauma pode se transformar em algo extremamente desconfortável. Mais internamente, temos a camada vascularizada chamada de coroide, responsável por suprir com sangue todas as outras camadas do olho. A parte mais famosa, entretanto, é a íris. A íris é aquela parte pigmentada do olho, onde algumas pessoas têm castanho, preto, azul, verde, enfim, ela é diferente para cada pessoa. Funciona como uma impressão digital, só que nos nossos olhos. Ela é formada por músculos lisos e é basicamente um esfíncter, sim, o músculo esfíncter, que por sinal está distribuído em todo o nosso corpo. A íris ela pode se contrair e relaxar, mudando o tamanho da pupila. E mudar o tamanho da pupila significa permitir mais ou menos entrada de luz. Isso é fundamental para que a gente possa focar no objeto, seja ele a curta ou a longa distância, ou até mesmo conseguirmos o máximo de informação luminosa possível. A pupila, que é esse pontinho preto que muda de formato de acordo com a contração da íris, ela nada mais é do que um buraquinho no olho, que permite a entrada dos nossos feixes luminosos para dentro dos nossos olhos, para que possa estar atingindo o nosso cristalino. O cristalino, ou também chamado de lentes, é um disco transparente que vai direcionar toda a luz até uma região chamada retina. A retina é um tecido que pertence ao nosso sistema nervoso central, está lá no fundo do nosso olho e é onde vai acontecer a transformação da informação oriunda do feixe luminoso em uma informação neuroelétrica ou eletroquímica, através do qual a gente consegue transmitir até o nosso córtex sensorial para ser formada a imagem e processada. A
retina, ela possui milhares de fotorreceptores que vão traduzir essa informação, como eu falei. As células sensíveis à luz são chamadas de fotorreceptores. Nós temos dois tipos de fotorreceptores. Os cones são responsáveis pela cor e detalhes mais finos que a gente percebe em uma imagem. Eles são divididos em 3 cores: azul, verde e vermelho, mais presentes no centro da retina. Isso faz com que a gente consiga ter uma melhor acuidade visual bem no centro da retina, numa visão direta. Diferentemente, os bastonetes estão presentes mais na região periférica, ok? E eles são responsáveis pela adaptação claro-escuro e para eu consiga perceber em profundidade um objeto de maneira melhor. Eles são sensíveis à luz bem mais do que os cones e são importantes para a nossa visão noturna. Uma vez transduzida, ou seja, traduzida e transmitida, essa informação que era a partir de energia luminosa e é transformada em impulsos eletroquímicos em nossos neurônios, essa informação ela precisa navegar de camada a camada na retina até chegar na camada das células ganglionares da retina. As células ganglionares da retina são células neuronais que possuem um axônio bem alongado. E esse axônio ele é capaz de formar, junto com outras estruturas, o nosso nervo óptico. Esse nervo óptico ele vai até a região do tálamo ele vai para o córtex sensorial e de lá a gente tem a primeira formação da imagem, ok? Agora, o que é muito interessante sobre o nosso processo visual é que a gente tem umas espécies de bug, ou seja, alguns erros. Um exemplo são o que nossos fotorreceptores permitem. Algumas imagens, quando apresentam cores muito intensas ou uma luz muito brilhante, são capazes de superestimular os nossos fotorreceptores. E esse estímulo é com tanta intensidade que isso faz com que as nossas células continuem disparando potenciais de ação, mesmo se a gente fechar o olho ou virar para um outro lado. E isso é muito interessante, porque isso faz com que a gente comece a formar erros no processo de imagem e gera a nossa famosa ilusão de ótica. Um outro erro que também auxilia na formação de uma ilusão de ótica são os nossos cones. Os cones eles são capazes de ficar cansados. E se eles ficarem cansados após receberem o mesmo estímulo durante muito tempo, ele para de responder a esse estímulo. Os nossos bastonetes fazem a mesma coisa, mas o nosso grande erro relacionado com isso encontra-se no fato de que, por exemplo, se uma cor vermelha for muito estimulada intensamente durante muito tempo, os nossos cones vermelhos param de responder e esse estímulo agora luminoso que seria para uma cor vermelha, ele vai para as cores azuis e verde. Isso faz com que você tenha muitas vezes a ilusão de ótica da mudança de cor. Estranho, não? Isso resolve muitos nossos dilemas de Facebook. Por exemplo, esse vestido é prata, azul ou verde? Lembram desse meme que aconteceu? Pois então, nada mais é do que uma ilusão de ótica feita através dos nossos bastonetes e cones. Bom, é por essa razão que os nossos olhos nos enganam e que muitas vezes nos permitem ter essa ilusão de ótica. Obrigado pela atenção, gente. Se você gostou, curta o nosso vídeo, se inscreva aqui embaixo, recomende para os seus colegas e dá uma olhadinha no nosso site www.forzacursos.com.br. E até o nosso próximo vídeo.